Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam vivendo cada dia na presença do Senhor, firmes na promessa que Ele tem para nós, porque Ele é fiel e justo. Eu fui convocado pela nossa pastora, pelo Ministério de Liderança, para trazer uma mensagem para o grupo de homens nessa noite, e assim farei. Quero convidar você a prostrar a sua cabeça para nós orarmos ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha falar conosco e que nós possamos sair daqui edificados, cheios da Tua presença, cheios da Tua glória. Abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, abra a nossa mente, para que a Tua palavra, Senhor, ela venha criar vida em nós, que nós possamos frutificar para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Irmãos, o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, e quero dar uma palavra para vocês, é o que está escrito ali. Pegue a sua Bíblia, está escrito no livro de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 16, quando Jesus começa o seu ministério, quando Jesus começa a pregar, quando ele, após de ser tentado, de ficar 40 dias em jejum, sendo tentado pelo Satanás, pelo diabo, ele, a partir de vencer essa etapa, a partir dessa etapa, ele começa a pregar. E ele vai para Cafarnaum, onde ele começa a viver ali, e ele começa a pregar o arrependimento. Mas antes do arrependimento, ele traz uma mensagem, ele compartilha com aquelas pessoas uma mensagem que o profeta Isaías tinha também compartilhado com o povo alguns anos atrás, antes do nascimento de Jesus, que está aí no versículo 16, Mateus 4, versículo 16. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. E aí ele vai mais além no 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Bem, quando nós olhamos Isaías 9, Isaías capítulo 9, versículo 2, nós vamos ver Isaías falando desta mensagem, desta palavra, para o povo daquela época. E aí, quando nós levamos a nossa mente para o livro de Isaías, começamos a estudar o livro de Isaías, começamos a verificar as escrituras, detalhadamente o livro de Isaías, nós vamos ver que Isaías, a partir do capítulo 5, Isaías, ele é um profeta que ele vai muito na batalha, na luta contra injustiças sociais, contra a inversão de valores que acontecia em Israel, a ganância, né? Os homens que estavam no poder, né? Os homens que faziam com que aquela nação fosse dirigida na época, principalmente os sacerdotes, porque naquela época o governo era teocêntrico, né? Ou seja, o governo de Israel era alinhado com um sacerdote, e esse sacerdote, ele era responsável por ouvir a voz de Deus e passar ao governante aquilo que Deus queria que se fizesse na nação de Israel. Mas naquele momento, no momento específico de Isaías, havia um descontrole muito grande dos governantes, né? Eles estavam embebecidos pelos seus desejos gananciosos, eles estavam embebecidos com a sua vontade de ganhar dinheiro alucinadamente, de qualquer forma, eles estavam envolvidos nas suas causas próprias, e com isso eles colocavam um jugo em cima do povo. E aí começa no capítulo 5 de Isaías os ais e os julgamentos que Deus estava prevendo para aquela nação. Vários julgamentos. Para vocês terem uma noção, olha o que eu vou ler aqui no versículo 20. Ai dos que chamam ao mal bem e o bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ou seja, estava tendo uma inversão de valores, estava havendo uma inversão de conceitos, estava havendo uma inversão de raciocínio lógico. E isso estava causando dores, porque quanto os mais ricos oprimiam os mais pobres, os mais ricos, eles
se mantinham no poder com a pobreza dos mais pobres, não é? E isso, essa injustiça social, foi uma das coisas que Deus combateu quando tirou o seu povo do Egito. Quando Deus tira o povo do Egito e seleciona este povo, ele começa a ensinar esse povo através de Moisés que seria um povo que não deveria viver em injustiças sociais. E essas injustiças sociais, elas vieram quando o povo de Israel começou a fazer alianças com aqueles povos que Deus disse que não era para ter aliança. Quando eles saem do Egito e vão para a terra prometida. Através dessas alianças com esses povos que o Senhor não queria que houvesse uma junção, e a junção com esses povos causou gradativamente a perca, né? Começou-se a denegrir as normas e as leis que Deus tinha para aquele povo. Tudo isso eu estou dando essa entrada, essa exegese muito rápido para você, para nós meditarmos com mais força no que nós acabamos de ler em Mateus capítulo 4, quando Jesus começa a pregar. Deixa eu achar aqui o texto rapidinho. Aqui. Quando Jesus começa, aliás, Mateus 4, isso. Quando Jesus começa o seu ministério, ele começa a levar a luz, aqui está, olha, daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Nós vemos rapidamente o que aconteceu na época de Isaías e trazemos para os nossos dias de hoje, porque nós estamos vivendo hoje. O Senhor está falando, o Espírito de Deus ele continua falando conosco, sobre arrependimento. Jesus está nos levando, o Espírito de Deus está nos levando nesses últimos dias a um arrependimento genuíno, igreja. É isso que o Senhor tem pedido de nós, como servos, servas, como adoradores, seja qual for o seu ministério na igreja, ou se você não tem ministério, se você é simplesmente uma pessoa apaixonada por Jesus. O que o Senhor tem pedido a nós é um arrependimento através do Espírito Santo. O Espírito Santo que foi nos dado gratuitamente através do sangue de Jesus derramado no Calvário, nos deu a salvação. E o Espírito Santo foi algo que ele pediu ao Pai antes de morrer, que viesse nos consolar, nos trazer a verdade, nos trazer a interpretação da palavra de Deus segundo a verdade. Então, nós vemos a preocupação do Senhor Jesus quando ele inicia o seu ministério, dizendo que seria necessário um arrependimento, para que nós, através desse arrependimento, possamos nos chegar ao reino de Deus, porque o reino de Deus estava próximo. Então nós vamos trazendo para o dia de hoje. Hoje nós estamos vivendo os dias do coronavírus. Nós começamos a entender que todo pensamento racional, tudo aquilo que é humano, não é? Tudo aquilo que o homem pensa em solucionar, tudo que o homem pensa dentro da sua racionalidade, de ser independente das normas do poder de Deus, nós vamos vendo na prática aquilo que nós temos pregado há 20 anos e vivido, que isso aí é real. O homem não pode viver sem a dependência de Deus. Nenhum de nós pode viver sem a dependência de Deus. Então esses dias de hoje que nós estamos vivendo são dias não de medo, mas de dias que nos faz a entender, compreender e nos aprofundarmos a palavra do Senhor, para que nós possamos ter subsídios, possamos ter cada vez mais a nossa fé firmada, né, no Senhor, para que nós possamos conquistar etapas nas nossas vidas. E a maior conquista das nossas etapas, das nossas vidas, é nos tornarmos um cidadão dos céus, é irmos para o céu, é termos uma vida na terra com as características do homem do céu. A nossa identidade, diz o apóstolo Paulo, é uma identidade espiritual. Mas momentaneamente nós estamos vivendo aqui nessa terra. E vivendo aqui nessa terra nós precisamos ter também a nossa identidade espiritual manifestada na terra, através das nossas ações, das nossas atitudes, da nossa forma de ser. Quando Jesus está falando de arrependimento, a palavra arrependimento é quando nós verdadeiramente nos sentimos culpados de algo que nós temos feito para as pessoas. Eu quero que você entenda, meu irmão, que o Espírito Santo está aí para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça,
A oração da palavra, a leitura da palavra, ela é alimento para nossa alma. E a oração, ela é o alimento do nosso espírito. Se nós não buscarmos essas três vertentes, nós vamos ficar vazios. Nós vamos ficar dependentes das orações da pastora Valdete, do pastor Robson, da Fernanda, do Magno, da pastora Márcia. E assim, nós não vamos conseguir ter uma vida abundante no Senhor. Vivemos as experiências boas que o Senhor tem prometido na sua palavra para nós. E o princípio de tudo isso é arrependimento. Você que está nesse grupo de homem, você que já tem desistido, você que tem ido somente talvez por causa dos movimentos, né, do jogo de futebol, do churrasco, da conversa, e não para adorar o Senhor, não para praticar a sua adoração ao Senhor. Você precisa mudar esse conceito, você precisa se arrepender no dia de hoje. Independente da sua idade, independente de quanto tempo você tem do Evangelho, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia. Nós precisamos nos arrepender dos maus caminhos. Nós precisamos nos arrepender de todas as injustiças, de todos os erros, de todas as falhas que nós cometemos. Nós temos que ter essa inteligência, esse entendimento de que nós somos falhos. Não adianta viver uma falsidade espiritual. Nós queremos muitas vezes viver uma falsidade espiritual. Dizermos às pessoas, demonstrarmos às pessoas que somos espirituais, como na verdade não somos. Ser espiritual é muito mais do que eu falar em mistérios, ou eu gastar um dia, ou 2 dias, ou 3 dias na presença do Senhor. Isso é maravilhoso, vivenciar essa glória de Deus em nós. Mas ser espiritual é viver uma vida no Senhor. Como Jesus diz, estar próximo do reino dos céus é ter a certeza da salvação, é ter a certeza que nós construímos a nossa casa na rocha que é Jesus Cristo e não na areia. Claro que por atitudes erradas, por muitas vezes nós tomarmos decisões erradas nas nossas vidas, nós perecemos. Nós passamos por fases difíceis, nós passamos por fases de sofrimento. Mas essas fases de sofrimento, nós temos que ser perseverantes. Nós temos que nos arrepender, pedir perdão ao Senhor, e o Senhor nos perdoa, e nós nos colocarmos em pé, colher os frutos das consequências, dos frutos da desobediência, dos frutos da decisão mal errada que nós tivemos, mas isso não vai nos parar. Isso vai nos dar força para buscarmos mais ao Senhor, para que o Espírito Santo nos corrija, para que o Espírito Santo fale conosco, para que a palavra de Deus nos dê resposta, a verdadeira resposta, aquilo que vai nos dar sentido à nossa alma, sentido ao nosso espírito, para que a gente não pare, ok? Então o arrependimento é algo muito sério, porque é algo que vem de mim. Eu tenho que sentir dentro do meu ser o mal que eu fiz a outra pessoa, o mal que eu cometi a outra pessoa. E nós, na maioria das vezes, nós temos a facilidade de culpar o próximo, culpar uma terceira pessoa. Mas, na maioria das vezes, as nossas atitudes, o erro está em nós. Nós precisamos nos arrepender. O arrependimento é muito mais do que um simples ato, como nós temos aí nos nossos cultos, os atos de arrependimento, onde nos ajoelhamos e oramos e pedimos perdão ao Senhor. É muito mais do que isso. O arrependimento ele é muito mais profundo. Essa daí é a primeira etapa. Quando você reconhece o seu erro, quando você se prostra e começa a orar ao Senhor e reconhece o seu erro. Mas existe uma etapa mais profunda, que é onde você precisa olhar para você mesmo, você pede para o Espírito Santo iluminar o seu coração, iluminar a sua mente, abrir a sua mente, e você vai começar a enxergar a quem você tem prejudicado. A primeira pessoa que você tem prejudicado, e muito, se você não se arrepende, é você mesmo. Nós mesmos somos os primeiros a serem prejudicados, porque muitas das vezes nós vamos por caminhos onde o Senhor não mandou nós irmos. Muitas vezes nós tomamos atitudes sem ouvir a voz de Deus. Não é você pedir para eu orar por você ou a pastora Valdete orar por você, mas é você buscar uma resposta no Senhor para que o Espírito Santo fale no seu coração. A voz audível do Espírito Santo é inconfundível. Ele falará ao vosso coração.
de uma forma tão estrondosa que você não terá o mínimo, a mínima dúvida de dar o próximo passo. Mas quando nós não ouvimos essa voz e queremos tomar atitudes pela nossa emoção, nós sofremos sérias consequências. Nós sofremos consequências terríveis, consequências que vão causar danos à nossa vida física, à nossa vida sentimental, à nossa vida espiritual, até a nossa vida ministerial, você que já é ministro. Então, como homens do Senhor, está na hora de nós nos levantarmos, assumirmos a nossa posição de sacerdote, sabe? A posição de sacerdote dentro da sua casa é uma posição única, ela é sua, porque Deus te levantou para ser um sacerdote. E isso, mesmo que você esteja desempregado, mas a unção do Senhor está sobre você, o chamado do Senhor está sobre você, e você tem como zelar pela saúde espiritual da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Como? Se levantando. Eu sei que é difícil levantar quando não se tem um trabalho, quando não se tem o ganha-pão, porque a situação econômica do país não vai bem. Mas se isso acontecer na sua vida, se levante com força no Senhor, profetiza, já acorda adorando o Senhor, fazendo uma oração ao Senhor, dizendo que o ama, que você crê nas promessas que Ele fez na sua vida e que essas promessas vão acontecer. Aí o Espírito Santo vai começar a fazer você entender e a enxergar as atitudes que você teve ali no passado, que foram atitudes que desagradaram ao Senhor, que não estavam nos propósitos do Senhor, não estavam nos planos do Senhor. Mas uma vez você é arrependido, sabe que o seu ato trouxe malefício para você, está atingindo a sua família, seus filhos, sua esposa, e você se arrepende, aí é hora de começar uma nova história. É hora de você começar uma nova história, porque se você prejudicou a você mesmo ou prejudicou um outro alguém, isso significa, quando você tem essa consciência, significa arrependimento. E esse arrependimento, quando ele é genuíno, quando ele é verdadeiro, ele vai trazer dentro de você um sentimento de compulsão. É um sentimento de compungir. O seu coração vai ficar um coração sensibilizado. Você vai sentir vontade de chorar. Você vai sentir vontade de procurar essa pessoa que você prejudicou. Ou até mesmo você procurar você mesmo que se auto-prejudicou e pedir perdão para você mesmo. Isso já aconteceu comigo. E isso vai trazendo dentro de você uma sensibilidade. O Espírito Santo vai colocar uma sensibilidade no seu coração. E esse coração de pedra, esse coração que não perdoa, que não chora, esse coração que não dá o braço a torcer, essa pessoa difícil de se tratar, que de repente pode você estar nesse estágio, ela começa a morrer. Ela começa a ser triturada pelo amor do Senhor. Ela começa a ser desfalecida pelo poder do Espírito Santo, porque aí o Espírito Santo pega a palavra que você lê, a palavra que você medita, as orações que você faz ao Senhor, o Espírito Santo vai pegando tudo isso, vai colocando tudo isso dentro de você e vai te moldando novamente, meu irmão. E isso é algo maravilhoso. Era isso que Jesus estava falando para Nicodemos em João capítulo 3. Nicodemos, é preciso nascer de novo. Nicodemos, é preciso deixar esse sentimento de carne, esse sentimento humano ir embora e vir e nascer dentro de você o sentimento do meu espírito, a correção do meu espírito. O Senhor nos corrige porque Ele nos ama. O Senhor nos corrige porque Ele quer nos levar para a Jerusalém celestial, a Jerusalém celestial que tomará o lugar na terra, segundo Apocalipse 21. O Senhor quer nos levar para o reino dos céus, para nós vivermos uma vida eterna com Ele. Mas para isso o Senhor precisa nos mudar. O Espírito Santo precisa nos mudar. Mas o Espírito Santo, ele não vai mudar a mim, não vai mudar a você, se nós não nos arrependermos. Se nós não deixarmos a palavra do Senhor mover os nossos conceitos, arrancar os nossos conceitos, aquilo que eu aprendi no passado, aquilo que eu aprendi com meu avô, com meu bisavô, com meu avô, com meu pai, com os meus tios, joga isso fora, traz algo novo para dentro de você, traz algo novo que vem dos céus, algo que nasça do Espírito, algo que seja movido, germinado dentro de você e crie vida através do Espírito Santo, pela leitura da palavra, pela meditação da palavra. Tire um tempo para buscar a presença do Senhor. Tire um tempo para ter um particular com o Senhor, porque o Senhor quer nos salvar. Eu sei que, assim como você, eu também tenho as minhas preocupações do dia a dia, porque nós vivemos um caos econômico, nós estamos vivendo há anos já,
principalmente no Brasil, há cerca de 20 anos, por causa de inversões de valores, conceitos errados, a política mal administrada pelos nossos governantes, as igrejas buscando somente o reino da terra e não o reino dos céus. Muitos conceitos foram modificados de forma errada. E aí está vindo o castigo do Senhor. O Senhor está julgando, fazendo justiça na nossa geração, nos dias de hoje. O Senhor está movendo as águas nos céus, para que haja o aquebrantamento da igreja, para que a igreja volte a ser uma igreja genuína, uma igreja que pense realmente nas coisas do Senhor. Quando eu digo igreja, eu digo eu e você. Como o apóstolo Paulo diz lá no livro de Coríntios, que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a casa de Deus. Então, nesses dias de agora, o Senhor está movendo, a justiça de Deus está movendo a terra, para que nós possamos ter uma reflexão da onde estamos e para onde vamos. É preciso uma mudança de atitude. É necessário que o caráter dos céus esteja em nós, e esse caráter do céu estará em nós quando nós lemos a palavra, quando nós permitimos que o Espírito Santo nos corrija. Nós precisamos ser corrigidos pelo Espírito Santo. Nós estamos vivendo ainda o tempo do Espírito Santo, aquele que nos consola, aquele que é o Espírito da verdade, aquele que traz a verdade para mim e para você, quando ele nos diz: olha, você é egoísta, olha, você só olha para o seu próprio umbigo, olha, você está com o Senhor, você busca o Senhor por aquilo que ele pode te dar, não por um amor verdadeiramente, não por um amor verdadeiro, não por algo que você sinta pelo Senhor. Nessa noite eu quero dizer o seguinte: o sangue precioso de Jesus, o plano da redenção de Jesus que nos salvou da morte eterna, isso precisa ser valorizado na minha e na sua vida a partir de hoje, de uma forma como nunca foi. Nós estamos na igreja buscando uma graça e vivemos por uma graça muito fajuta. Não é essa graça que Jesus nos deu. A graça que Jesus nos dá é de sermos chamados filhos de Deus, herdeiros do Pai, co-herdeiros do Senhor, de estarmos assentados à destra de Deus Pai. Nós vamos ser seres que vamos viver pelos séculos dos séculos, amando o Senhor, adorando ao Senhor, estando junto dele. A sua motivação tem que ser não somente a solução dos seus problemas. Isso é arrependimento. Você precisa hoje, você que faz parte do grupo de homens dessa igreja, está me ouvindo hoje, você precisa mudar a sua forma de pensar, você precisa mudar a sua forma de agir, você tem que deixar o Espírito Santo mudar a sua forma de agir. Foi assim que ele fez comigo, ainda continua fazendo comigo. Ele continua me convencendo, ele continua me confrontando. A palavra de Deus é confronto, porque os nossos conceitos, os nossos princípios, eles não são maiores do que os princípios do Senhor. Se você não tem tido vontade de orar, busque no Senhor. Você tem que buscar no Senhor. Não é alguém orar por você, é você buscar através do Espírito Santo. Se você não tem forças para entrar numa consagração, peça ao Espírito Santo que ele vai te dar. Se você está sem fé, peça a fé ao Espírito Santo que ele te dará. Comece a ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo do Senhor. Comece a conversar com o Espírito Santo como nós estamos conversando aqui nesta noite. Comece a ouvir a voz do Senhor através do Espírito Santo. Comece a falar mais com o Espírito Santo, porque a voz do Espírito Santo é a voz do Senhor nos dias de hoje para nós. Então Jesus está falando: olha, teve um momento lá na época de Isaías que estava tudo escuro. Havia muito mais problemas do que o coronavírus. Havia o problema da inversão de valores. Os ricos estavam cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. As pessoas estavam egoístas, as pessoas estavam se afastando da minha lei, as pessoas estavam se afastando da minha presença. E aí o Senhor vem para nos salvar e ele começa a pregar o seu reino. Olha, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E aí o Senhor continua falando conosco hoje. É necessário eu e você mudarmos os nossos conceitos. Não interessa o que eu penso, não interessa o que você pensa, interessa o que diz a Bíblia sobre nós, interessa o que diz o Espírito de Deus sobre nós, que nós temos que buscar uma mudança de caráter, uma mudança de postura, uma mudança no nosso ser, hoje. Não adianta eu dizer: o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive, e quando ele se levantar, ele vai fazer com que eu me levante junto com ele. Isso é profético, mas só irá se levantar
com o Redentor aqueles que estiverem o selo, aqueles que tiverem a marca do sangue, aqueles que forem tidos os seus nomes no livro da vida, aqueles que verdadeiramente se arrependeram, aqueles que verdadeiramente têm um sentimento no coração de compulsão, estão compungidos, estão entristecidos com os erros que cometeram hoje, ontem, semana passada. Isso não pode mais existir no seu coração, isso não pode mais existir no meu coração. Nós não podemos ficar vivendo com os nossos erros, com as nossas falhas, com o pecado. Nós não podemos mais aceitar o pecado na nossa carreira cristã. A nossa carreira cristã, ela tem que ser de glória em glória. Você precisa deixar tudo que é errado, eu preciso deixar tudo que é errado, tudo que entristece o coração de Deus, tudo que entristece o Espírito Santo, nós precisamos deixar de lado. Quantas vezes você que faz parte desse grupo tem se enfraquecido, tem se deixado se enfraquecer, porque não tem se levantado, porque não tem se assumido, não tem se arrependido dos males que você mesmo tem feito para você, para sua família, para o seu coração e para o seu ministério. Então, o Senhor tem falado comigo, falou comigo nesta manhã, grandemente comigo, e eu estou compartilhando com você. Se arrependa, mude a sua vida, se levante hoje no mundo espiritual, comece a buscar mais o Senhor como você nunca buscou, comece a ter uma intimidade com o Espírito Santo, conversar com o Espírito Santo, todo o tempo da sua vida, seja no trabalho, seja na sua casa, buscar do Espírito Santo, buscar desse relacionamento, para que ele venha falar dentro de você o que você precisa fazer. E nós temos a Bíblia é a nossa bússola, é a Bíblia que vai nos dar os nossos direcionamentos. Esse arrependimento que a Fernanda tem feito há muito tempo na igreja, que Deus tocou no coração dela, a Jéssica, a pastora Valdete, todos que estão, Camila, tudo esse arrependimento, irmãos, é algo muito forte, é algo muito verdadeiro, é algo que vem do céu para mudar a nossa existência. Volto a repetir, independente do momento financeiro que você possa estar vivendo, independente das crises existenciais que você pode estar vivendo, sim, independente dos problemas que você tem na sua família, a partir de hoje, busque esse relacionamento com o Espírito Santo. Arrependa-te dos teus maus caminhos. Fala para o Espírito Santo gerar no seu coração esse sentimento de compulsão, que é um sentimento onde você vai ficar entristecido do pecado que você cometeu, ou do pecado que você aceita, que convive com você até hoje. E você vai mandar isso embora, e o seu coração vai ser transformado, o amor e o poder de Deus vão adentrar a sua vida, para que você possa absorver aquilo que vem dos céus pelo Espírito Santo. E aí você vai começar a ser uma pessoa cheia da glória de Deus, você vai ser uma pessoa que vai confiar nas promessas de Deus, você vai ser uma pessoa que vai permitir o confronto do Espírito Santo com você mesmo, porque é necessário este confronto, é necessário sermos confrontados, é necessário nós aceitarmos que somos errados muitas vezes, é necessário confessar os nossos erros, é necessário ter um relacionamento com o Espírito Santo, é necessário pedir ajuda aos meus irmãos, à minha liderança, mas principalmente para mim mesmo. Eu preciso pedir ajuda para mim mesmo, eu preciso pedir a mim mesmo e me colocar numa situação de posicionamento. Eu preciso chegar para mim mesmo e dizer, olha, a partir de hoje eu vou me posicionar no Senhor. São tantos ensinamentos que eu tenho recebido no ministério onde eu faço parte, dos meus pastores, dos meus líderes, e a partir de hoje eu vou me posicionar para ter um relacionamento com o Espírito. Eu vou me posicionar para ouvir a voz do Espírito Santo, para eu não fazer alianças com quem eu não devo, para eu não comprar brigas de quem eu não devo, porque essas brigas não são minhas, para eu não lutar contra o anjo do Senhor, que muitas vezes está na casa de alguém que você conhece, fazendo justiça. Então, esse entendimento, quem vai nos dar é o Espírito Santo, pela palavra de Deus, porque o Senhor quer nos curar, o Senhor quer nos limpar, quer nos fortalecer, quer nos colocar em pé e quer nos usar como flechas, nos usar como luzeiro, para que nós possamos alcançar vidas e essas vidas possam ser salvas, assim como nós fomos, para que essas pessoas também façam parte do reino de Deus que está próximo.
Então, a partir de hoje, se levanta, seja um vaso nas mãos do olheiro, entregue a sua vida para Jesus, entregue os seus sentimentos para Jesus, aceita o confronto do Espírito Santo, aceita o confronto de Deus, arrepende do teu mau caminho, muda a estratégia, converte os seus passos e seja feliz no Senhor. Deixa o Senhor fazer uma grande obra na sua vida, porque Ele é o grande oleiro e nós somos o barro. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que a sua vida mude para a glória do nome dele. Grande abraço, estamos juntos, em nome de Jesus, amém. Tchau, tchau.